Vamos agora entrar já na primeira parte do curso, entrar a sério, e vamos estudar algumas generalidades sobre bases e espaços de Banach e também separabilidade. Então, dado um espaço vetorial sobre um dado corpo, uma base de Hamel desse espaço é um subconjunto linearmente independente maximal, ou seja, é uma família linearmente independente em V, de tal maneira que todo o conjunto que contenha essa base, né, deixa de ser linearmente independente. Esse é o significado linearmente independente maximal. Em particular, o espaço vetorial gerado por esta base é a família de todas as combinações lineares de subconjuntos finitos deste conjunto B, denotado pelo GER-B, é o conjunto gerado por B, tem que ser o espaço inteiro. Okay? E assim, uma base de Hamel, naturalmente, é também um gerador para o espaço vetorial. Porém, estas bases frequentemente não são enumeráveis, elas são construídas de maneira abstrata com propriedades algébricas. É sabido que elas sempre existem, é uma das consequências do lema de Zorn, mas as propriedades que elas têm são essencialmente algébricas, elas não se relacionam naturalmente com a topologia do espaço. Okay? Se nós incluirmos uma norma, por exemplo, não há nenhuma razão para que a base de Hamel tenha relação com a norma. Se existir uma base finita com n elementos, dizemos que a dimensão algébrica do espaço é finita e é igual à dimensão n. Bases de Schauder. Um subconjunto de um espaço normado diz-se total se o gerado por ele é denso, né? Ou seja, o fecho do conjunto de todas as combinações lineares possíveis de qualquer subconjunto finito do conjunto A, esse fecho é o espaço inteiro, né? O conjunto dos pontos de aderência. Já estamos vendo aqui uma ligação com a topologia. Né? Uma base de Schauder de um espaço normado é uma sequência no espaço tal que cada vetor admite uma única sequência de escalares, né, que satisfazem esta relação, ou seja, o x pode ser representado como o limite de combinações lineares finitas desses escalares e dos vetores da base, né, da base de Schauder. Uma vez que nós dizemos que cada x admite uma única sequência, ou seja, há uma unicidade dos escalares, né, para cada x, isso garante que os elementos da base são automaticamente linearmente independentes, como consequência dessa suposição de unicidade. O caso de dimensão finita, né, está incluso nesta definição. Basta tomarmos os alfa-n's iguais a zero para qualquer nzinho maior que a dimensão do espaço. Um espaço métrico diz-se separável se existe um subconjunto enumerável e denso nesse espaço. Okay? Um exercício interessante e simples é que um espaço métrico discreto é separável se e só se esse espaço é enumerável. Okay? Se tiver um espaço métrico com métrica discreta, então ele é separável se só for enumerável. Consequências desta definição de separabilidade: todo espaço normado com base de Schauder é separável e um espaço normado é separável se só se existe um subconjunto enumerável total linearmente independente. O primeiro item é simples, porque se eu pegar uma base de Schauder e se eu olhar a família de todas as combinações lineares finitas elementos da base com coeficientes racionais, eu obtenho um subconjunto enumerável e denso do espaço. Okay? Segue pelas definições. Né? Se eu tenho aquela decomposição, aquele limite usando combinações lineares com números reais, eu posso aproximar cada uma dessas combinações lineares por a segunda propriedade de um espaço normado ser separável se só se existe um subconjunto numerável total linearmente independente, pode ser vista de maneira análoga à primeira. Se Yn é uma família enumerável e total, então um conjunto das combinações lineares de quantidade finita de elementos com
coeficientes racionais, é enumerável e denso também, okay? Já que ela era total, né? Assim o conjunto é separável. E se, ao contrário, x é separável, seja x é uma família numerável e densa em x, e definimos uma sequência total, ou seja, ela tem que ser linearmente independente, por indução como segue. Se eu tomar o primeiro elemento não nulo da sequência xn, aí eu pego o seguinte elemento não nulo da sequência xn, que é linearmente independente do primeiro. Fico com dois elementos. Aí eu pego o seguinte elemento não nulo de xn, que é linearmente independente dos três primeiros. E assim sucessivamente. Pego o próximo, que é linearmente independente dos quatro primeiros. E assim sucessivamente vou acrescentando, né? Se não existir mais nenhum elemento linearmente independente, a sequência termina aí. E tem um espaço de dimensão finita. Okay? Ora, por esta construção, o espaço gerado pelo xn e pelos yn's são os mesmos. É o mesmo espaço. Okay? E a família dos ym's é numerável, claro, né? E como o espaço gerado dos ym's contém todos os elementos de xn, então ele é automaticamente, né, total e é li, independente numerável. Tá? Mas deste jeito, né, eu fui pegando, né, elementos do ym que são linearmente independentes e são subconjunto do xn, né, que são independentes dos anteriores. Então isso significa que o seu espaço gerado contém todos os anteriores. Ok? Próximo passo é vermos alguns exemplos. Vou mencionar que existe um espaço de Banach separável sem base de Schauer, não admite base de Schauer. A referência está no livro recomendado do curso, podem conferir lá. É um exemplo sofisticado, mais longo, muito longo para apresentar aqui. Como os racionais são densos em R, na norma euclidiana, então os Rm's ou os Cm's, eles são separáveis, certo? Tem sempre um subconjunto numerável denso formado pelos pontos de coordenadas racionais. O LPzinho n é separável, qualquer que seja o P, de 1 até infinito. Uma base de Schauer, por exemplo, é a base usual, é n, que eu vou já explicar como é que ela é, ou então simplesmente eu considero outra vez a família dos elementos do Lzinho P com coordenadas racionais. Aquela base, a gente, de fato, podemos enxergá-la de um jeito muito simples. A base em LP, a base EN, com aquele delta N, significa o seguinte, né? A sequência, que é 1 em N, é 0 em todos os outras coordenadas. Ou, uma forma de escrever, observar que estamos trabalhando com uma base canônica, né? Só em dimensão infinita, base canônica da álgebra linear, só que em dimensão infinita, né? Em que o enésimo elemento é simplesmente um elemento com todas as coordenadas nulas, exceto 1 na enésima coordenada. Okay? Isto, tanto funciona para coordenadas inteiras como inteiras relativas. Né? Voltando aqui, o L infinito, ele não é separável. Por quê? Bom, porque, por exemplo, se eu tomar a família y formada por todas as possíveis sequências de zeros e uns, né, esta família não é enumerável, ela tem a potência do contínuo, ela tem a mesma cardinalidade dos números do intervalo. Mas a distância entre dois elementos quaisquer de y é pelo menos 1. Ok? Portanto, todo o subconjunto denso não é enumerável. Nós vamos rever isto aqui, já. Por que razão o subconjunto y é não enumerável? E por que razão isto implica, a existência deste conjunto y implica que o L infinito não é separável? Bom, o conjunto y é formado pelas sequências binárias infinitas. Nós podemos imaginar o conjunto y como estas sequências binárias, né? Todas as possíveis escolhas de sequências de zeros e uns, todas distintas, né? Acontece que a diferença entre duas destas sequências, a diferença entre qualquer uma destas, tem que ser pelo menos
1 na norma infinito, na norma do sup das diferenças. Porquê? Porque há alguma coordenada diferente. Então uma vai ser 0, outra vai ser 1. A diferença vai ser 1. Okay? Então a distância é sempre 1 entre eles. Certo? Assim, uma sequência densa no L infinito tem que visitar epsilon perto cada um destes pontos de y. Portanto, tem que ter pelo menos tantos pontos quanto y. Ok? Mas acontece que o y não é enumerável, né? Pois o y, que é o conjunto das sequências de tem a mesma cardinalidade que o intervalo. E porquê que tem a mesma cardinalidade que o intervalo? Bom, porque o y pode ser visto como as representações binárias de números no intervalo 0,1. Qualquer número no intervalo 0,1 pode ser escrito deste jeito, em que o AI é 0 ou 1. É só representar binariamente o número real x no intervalo 0,1. Certo? Então eu posso associar em cada x uma certa sequência binária. E essa associação, de fato, é única para os números irracionais. E para um número racional, que no máximo tem duas representações possíveis. Então, o conjunto y tem, essencialmente, tantos elementos quanto os números reais no intervalo 0,1. Portanto, é um conjunto não enumerável. Okay? Então, o L infinito não pode ser separável. Existe aqui um exemplo, vou apresentar agora um exemplo de uma base de Schauder que não é de Hamel, num certo espaço. Se eu tiver um subespaço de L infinito específico, o espaço dado pelas sequências com um número finito de entradas não nulas, o N, este N é um bom contra-exemplo para várias coisas, um subespaço das sequências com um número finito de entradas não nulas. Ou seja, toda a sequência do N é 0 a partir de uma certa ordem. A base canónica de Schauder, neste caso, é também uma base Hamel. Okay? Uma vez que o N é o espaço gerado, né, pelas combinações lineares finitas de elementos da base de Schauder. Né? Então, a base de Schauder vira uma base de Hamel. Mas acontece que esta sequência FK, que é a base canónica sobre K menos EK mais 1 sobre K mais 1, EK sobre K menos EK menos 1 sobre K mais 1, não é uma base de Hamel. Porquê? Porque a única representação deste vetor, nesta base é uma soma infinita. Ok? Certo? Ela vai ser uma base de Hamel, mas esta sequência, né, ela não é uma base de Hamel, mas é uma base de Schauder, uma vez que cada sequência com um número finito de termos não nulos, ou seja, um elemento do N, pode ser decomposta, né, como uma série na base FK, como um limite de uma soma. Okay? E então, nós temos aqui um exemplo de uma base de Schauder que não é de Hamel. Outros exemplos, mesmo que as bases de Hamel sejam enumeráveis, pode existir uma base de Schauder que não é de Hamel, né? Foi o que nós vimos aqui. Um exemplo de espaço separável muito importante para nós é o espaço que já vocês conhecem por causa do teorema de Stone-Weierstrass, o espaço das funções contínuas no intervalo AB. Okay? A sequência dos polinómios, x elevado a n, com a sequência dos monómios, de fato, ela é total pelo teorema de Stone-Weierstrass. As combinações lineares, que são os polinómios, são densas no espaço. Né? Em geral, o C ômega R é separável se ômega é qualquer espaço métrico compacto. Okay? A mesma coisa vale para funções com valores complexos.